Sobre a minha especialidade, que na verdade é uma área de atuação nova e que muita gente ainda não conhece. É importante falar que a gente hoje tem a oportunidade de obtenção de material, de realização de vários procedimentos de forma minimamente invasiva e que o paciente possa ter alta no mesmo dia, voltar para casa e de uma forma mais confortável. Então acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, doutor, isso é possível, mas de que maneira? O que é que concorre para essa possibilidade? Bem, o radiologista intervencionista, ele de uma forma geral, ele tem que fazer um período de residência médica credenciada que permite a ele a realização de vários procedimentos com métodos de imagem para orientar esses procedimentos. Esses procedimentos eles podem vir desde a parte do diagnóstico, e aí eu falo de biópsias, principalmente guiada por tomografia ou por ultrassonografia. A gente pode tratar complicações como drenagem de coleção, drenagem de vias biliares, mas também é possível a realização de procedimentos terapêuticos. A gente falaria sobre quimioembolização, sobre a parte de ablação de tumores. Tudo isso aí é possível no escopo de procedimentos realizados por um radiologista intervencionista. Isso em praticamente todas as partes do corpo? Praticamente em todas as partes do corpo. Existe um ditado que a gente fala na radiologia intervencionista, que é: se eu consigo enxergar, eu consigo biopsiar. Claro que isso é uma simplificação, mas que a gente quer dizer com isso que, utilizando um método de imagem, a gente consegue planejar trajetos que a princípio parecem impossíveis e atingir um alvo determinado com muita precisão e segurança. Bem, doutor, é possível, por meio dessas intervenções minimamente invasivas, chegar a uma conclusão se a gente está falando sobre um câncer ou não? Sim, sim. Acredito que dentro dessas possibilidades, a biópsia guiada por método de imagem talvez seja a área que mais cresceu nos últimos tempos, porque a gente atualmente consegue fazer com que um paciente que tenha alterações que não estão claras pelos métodos de imagem, sejam em áreas superficiais ou então em áreas profundas, próximo de estruturas nobres, como a aorta, próximo do coração, no pulmão. A gente consegue chegar nessas estruturas, tirar amostras sem que o paciente tenha que ficar internado depois, com a taxa de complicação mínima, com pouquíssimo sintoma de dor após o procedimento e com a taxa de resolutividade diagnóstica altíssima. Então quer dizer que a gente não precisa dessas internações tão prolongadas, intervenções tão invasivas. A gente pode simplesmente optar por esses métodos a que o senhor está se referindo, obtendo os mesmos resultados. Isso significa que vai ser bom para o paciente, é mais confortável, é bom também para o sistema, ele é menos caro, menos oneroso. Com essas intervenções todas e esse tempo prolongado, ou seja, sai bom para todos. Exatamente, exatamente. Acho que o termo que a gente pode usar é a custo-efetividade do procedimento. Ele é um procedimento muito eficaz e que reduz o custo para o paciente, seja se a gente está falando de um custo pessoal em termos de ficar internado, de perder o contato com a família durante alguns dias, mas também para o sistema de saúde, porque a gente faz procedimentos menos invasivos, o paciente necessita de menos dias hospitalizados do que procedimentos um pouco mais agressivos, digamos assim. Bem, antes a gente falava em biópsia como um termo geral e definidor de tudo. Biópsia hoje chega a ser um gênero e a gente tem os subtipos? Temos, assim. Quando a gente faz esse treinamento específico, a gente acaba entrando em contato com vários tipos de abordagem diferente. Lógico que todo procedimento requer um planejamento. Parte da nossa formação de imagem permite esse planejamento. Então, cada caso é um caso, você tem que individualizar. Usando imagens é possível? Esse é um assunto
é muito pertinente nos dias atuais. Eu gostaria já de introduzir a parte de fusão de imagens em biópsia de próstata, porque o que acontece? Essa é uma tecnologia muito recente. Há poucos anos surgiu a disponibilidade da gente utilizar 2 métodos de imagem simultaneamente, aumentando a nossa acurácia diagnóstica. Então começou a ser utilizado em várias áreas do corpo e recentemente a gente começou a aplicar isso para a parte de biópsia de próstata, de forma que a gente aumentou de forma significativamente a acurácia da detecção de neoplasia significativa. Agora, doutor, infelizmente, nem todas as pessoas fizeram o que tinham que fazer na época em que tinham que fazer, o diagnóstico foi muito tardio. A medicina já não consegue ainda encontrar as respostas que sejam satisfatórias para que a gente pudesse reverter e elas chegam a uma condição de terminais, Sim. Ou seja, já sem uma indicação. Sim. Nesse caso, a radiologia intervencionista pode ajudar e de que maneira? Até para dar o mínimo de conforto Sim. nesse momento que, infelizmente, a gente já não encontra muitas respostas. Sim, a radiologia intervencionista, ela também pode atuar nessa parte da paliação. Nós temos procedimentos que podem minimizar a dor e sofrimento. Pacientes com neoplasias avançadas, a parte de drenagem biliar é uma realidade que a gente faz. São pacientes que a gente consegue dar uma qualidade de vida durante um tempo muito maior e também uma sobrevida, melhora não só a qualidade de vida, mas como resultado destes pacientes. Então, é uma possibilidade nossa também. Outra terapia que também podem ser feitas para pacientes com dores crônicas, cito o exemplo do paciente com adenocarcinoma de pâncreas avançado. Por vezes a gente pode fazer técnica de alcoolização do plexo celíaco. Essa palavra complexa significa que a gente consegue diminuir a dor crônica desses pacientes com um procedimento minimamente invasivo. Agora, doutor, agradecendo aqui ao nosso ouvinte, o senhor Rodolfo Nunes, ele pergunta como é que se sabe que o paciente tem a necessidade de fazer biópsia de próstata? Isso é excelente. A gente gosta muito de falar sobre o paciente fazer a ressonância, sobre o paciente vir aqui e fazer um procedimento conosco, mas a gente nunca pode esquecer que o paciente deve passar por um médico, urologista, ser avaliado clinicamente, porque ele precisa ter uma avaliação prévia e é fundamental o acompanhamento dele também com a especialidade do urologista, porque não só de patologias malignas são feitas a próstata, a gente também tem condições benignas que por vezes precisam ser diagnosticadas. Mas via regra, homens acima de 50 anos, homens que já tiveram antecedente familiar, principalmente o de primeiro grau, porque se um paciente tem um pai ou um irmão que já teve neoplasia de próstata, o risco dele de neoplasia dobra. Se essa detecção do parente foi abaixo de 60 anos, o risco quadruplica. Pacientes que têm o índice de PSA muito elevado, eles também são pacientes que merecem uma atenção especial. Então, vale a pena, pacientes que estão nessas situações, procurar um colega, fazer uma consulta e caso ele julgue adequado, pode procurar a gente que a gente faz a biópsia. Olha só, as possibilidades são muitas, todas com muita qualidade, tecnologia atualizada, isso é super importante, não é, doutor? Sim, com certeza. Da qual a gente já não pode mais abrir mão. Exatamente, exatamente. Essa parte da tecnologia é bastante interessante. A gente, até pouco tempo atrás, fazia a biópsia convencional de próstata e alguns trabalhos vêm mostrando que a técnica convencional tinha um subdiagnóstico, não só de detecção, como ele subestimava a agressividade da doença.
Isso que você citou de fusão de imagens é uma possibilidade que a gente pega uma ressonância magnética, joga no aparelho de ultrassom e de uma forma simultaneamente a gente consegue chegar de uma forma bastante precisa a áreas que mereciam ser melhor abordadas. De forma que a gente começou a fazer em 2018 aqui na MedRadios e que agora em 2019 a gente já tem uma gama de casos que essa nova tecnologia permitiu fazer um diagnóstico preciso para esses pacientes. Tá certo, então, Dr. Ives Borer, a nossa gratidão pelas informações, os esclarecimentos. Um ótimo dia para você. Eu agradeço.